bem-vindos a mais um vídeo em que eu e a Marta Castro vamos estar a falar dos conteúdos deste livro, O Mapa Cultural. Nós partimos do Mapa Cultural e da Erin Meyer e do trabalho que ela editou, mas depois nós, eu e a Marta, trocamos isto tudo por miúdos para vos ajudar a vocês que estão aí desse lado e que querem viver, estudar ou trabalhar no Japão, a terem uma melhor experiência ao longo desse processo todo, a passarem pelo mínimo de problemas possível e a driblarem melhor as situações. Então hoje nós vamos focar no que é a escala de persuasão e de que maneira é que a escala de persuasão é uma coisa que vocês devem ter em conta, mesmo se trabalharem, por exemplo, em ambientes multiculturais, não só especificamente entre portugueses e japoneses ou localizado no Japão. Se vocês trabalharem em ambientes multiculturais, vocês vão ver que isto é útil. Então o que é a escala de persuasão? Capacidade de argumentar ou, de outro modo, convencer com o fim de levar os outros a concordar com as ideias do persuasor e a executar a sua visão, planos ou também tarefas. Em circunstâncias ótimas, o persuadido acaba por se identificar com o persuasor. Identificar-se no sentido em que vê a missão lançada pelo persuasor como a missão dele próprio, o persuadido. Esta é a base do que é a persuasão. A persuasão no mundo ocidental, maioritariamente no mundo ocidental, embora não seja igual em todo o lado, é normalmente centrada em princípios de lógica clássica, porque é essa a nossa história. A história da argumentação da lógica clássica, nomeadamente da antiguidade greco-romana, imbuiu-se, mesclou-se com coisas como a maneira como se raciocina sobre resolução de problemas matemáticos, a maneira como se ensina filosofia, a maneira como princípios inerentes ao funcionamento da sociedade são passados de geração em geração. E, portanto, as culturas acabam por se posicionar na escala da persuasão conforme os princípios que são eficientes para a persuasão foram sendo optimizados ao longo das gerações, ao longo da passagem dos anos. Então, o que é a escala da persuasão? Não se persuadem pessoas da mesma maneira em todo o lado. Estratégias de persuasão de uma cultura podem não funcionar de todo na outra cultura. E é por isso que é mais fácil e é mais realista até falar de uma escala e não simplesmente de coisas que funcionam ou não funcionam, que servem para esta ou para aquela cultura. Então, nesta escala de persuasão, nós temos, num extremo, a argumentação baseada em princípios gerais. Vamos chamar a isto ver a big picture. Princípios gerais. Em inglês chama-se de principles first. No extremo oposto, no outro lado da escala de persuasão, nós temos ver a aplicação prática, ver medidas caso a caso, ver protocolos pré-estabelecidos, manuais centrados na pragmaticidade. Então, nesta escala da persuasão, nós temos essencialmente dois modelos diferentes de pensamento, extremados. A maior parte dos países está algures nesta escala. Significa que para alguns países a persuasão é 100% baseada nos princípios primeiro, no ver a big picture, no saber porque é que se está a fazer o que se está a fazer, qual é o objetivo final daquela tarefa. Noutros países estão quase 100% centrados, suas estratégias de persuasão, as estratégias de persuasão que funcionam e a maneira como a sociedade reconhece a persuasão está quase 100% centrada em protocolos para situações específicas, maneiras de implementar certos princípios. E nós temos nestas escalas posicionamentos muito diferentes, muito particulares de onde é que está Portugal e onde é que está o Japão nesta escala. Então, utilizando o modelo proposto, a escala da persuasão, e analisando as circunstâncias em questão, nós vamos ver que temos uma escala da persuasão entre os princípios gerais e a aplicação prática. E os países ou as culturas posicionam-se aqui ao longo da escala. Então, de uma maneira simplificada, teremos, por exemplo, numa zona A, países ou padrões culturais, matrizes culturais, que se inclinam mais para dar prioridade aos princípios gerais, e países como Espanha, Portugal e França, que têm a ver com a maneira como o sistema de ensino e os princípios sociais passam de geração em geração. Aqui no extremo temos a zona B, mais para o lado da aplicação prática, como uma prioridade, e temos países como os Estados Unidos, o Canadá e também o Japão, posiciona mais para este extremo.
Numa zona intermédia, temos países como, por exemplo, o México, a Suécia e a Dinamarca. Parecem muito diferentes entre eles, não é? Nomeadamente na sua posição geográfica. Mas notem, se alguém que é, por exemplo, do grupo da Espanha e está num contexto de uma empresa ibero-americana, este exemplo é muitíssimo comum e está a lidar com pessoas do México, ele já vai sentir alguma diferenciação. Mas se esta mesma pessoa falar dos problemas que encontra com uma pessoa do México, se ela falar a uma pessoa do grupo da zona B, por exemplo, dos Estados Unidos, esta pessoa do grupo da zona B vai dizer que estranho, eu sobre os mexicanos acho precisamente o oposto. Estão a perceber? Portanto, a posição relativa é mais importante do que a posição absoluta. Ou melhor, não há posições absolutas. Para esclarecer melhor o que é que pode acontecer e como é que se caracterizam estes extremos. Por exemplo, o extremo da aplicação prática como prioridade, nós vamos ver que tópicos ou orientações específicas são mais importantes do que saber o porquê da tarefa, da ação, do plano, etc., do projeto. E também vemos que o como é muito detalhado. É muito comum haver manuais, exercícios ou até treinos que se têm que fazer no contexto de trabalho. Enquanto que aqui nos países da zona A, em que os princípios gerais têm prioridade, a teoria geral é o fundamento do modo de aplicar as medidas e ver a big picture é essencial. E são apresentados os detalhes depois de ter sido explicado o contexto, o que, se for simplesmente trasladado para os países da zona B ou as culturas da zona B, vai-lhes parecer entediante, pointless, sem sentido e até confuso. E também aqui os princípios gerais que determinam a ação dos indivíduos faz com que se confie no julgamento chamado lógico dos indivíduos para encontrar soluções a problemas novos, o que não vai funcionar com os indivíduos das culturas da zona B. Vai fazer com que eles se sintam perdidos e sem liderança. De todo não vai funcionar. Então este é como nós poderíamos posicionar Portugal e o Japão aqui na escala e o tipo de problemas que poderiam surgir de não ter em consideração este posicionamento relativo. E por causa do posicionamento, onde é que está Portugal e onde é que está Japão, assim nós vamos ter que ter em consideração o que é que o nosso interlocutor está a pensar quando está em causa um modelo de persuasão. Notem que o posicionamento em relação a estes extremos da escala deriva sobretudo do sistema educativo que o país tem, da maneira como as crianças e jovens são socializados na família e na escola, da maneira como os programas escolares são ensinados na escola. Então, toda a sociedade vai ter uma predisposição para aquilo que é o predominante, o que se vê de modo predominante como sendo as estratégias de persuasão eficientes daquela cultura, mesmo sem eles terem consciência disso. É por isso que é tão difícil, em contexto de estudo, em contexto de trabalho, em contexto de vivência cotidiana, falar com as outras pessoas dessa outra cultura, na qual nós podemos estar fisicamente inseridos ou então a relacionar-nos, porque são nossos colegas. É tão difícil falar com eles sobre desentendimentos ao nível das estratégias de persuasão, porque normalmente qualquer um dos interlocutores está cego, está inconsciente para aquilo que está a atuar-se naquele momento e até para a maneira como aquele indivíduo está a reproduzir as lógicas do que é a persuasão para si mesmo. Nós tendemos a reproduzir acriticamente aquilo que nós ainda não tivemos a capacidade de observar e de analisar em nós próprios. Toda a gente faz isso, é perfeitamente normal. Mas é importante ter consciência de que é isso que está a acontecer para se poder chegar a um acordo e para se poder perceber porque é que nós estamos a não nos entender e a não conseguir executar aquela tarefa ou a criar atritos desnecessários nas relações de trabalho, de estudo, de família e de relacionamento social. Neste caso, focámos-nos na escala da persuasão e a Inês explicou detalhadamente, eu não quero ser repetitiva. A persuasão não tem apenas a ver com a força do nosso argumento, mas como o construímos. Então, para uma cultura no extremo dos princípios gerais, há uma preocupação em perceber como se chegou a determinada conclusão, como foram analisados os dados, que método foi utilizado para se chegar a certas conclusões, como o caso de Portugal.
Enquanto para uma cultura mais para o extremo da aplicação, foca-se muito mais na aplicabilidade primeiro e mais tarde, se necessário, a teoria e a explicação por detrás, como é o caso do Japão. Já ouviram falar como no Japão é comum adormecer nas reuniões e que não é considerado rude ou desconfortável? Eu não vou entrar em detalhes nesta questão, mas a partir daqui e daquilo que já foi explicado, podemos imaginar como para um japonês que é muito mais focado na aplicação prática e no como fazer as coisas, se aborreçam com as nossas longas explicações de métodos e análises e resultados e a frustração gerada porque preferem ir diretos ao assunto e perdem o interesse antes dos europeus chegarem às conclusões que no fundo era isso que lhes interessava. Algumas dicas importantes para vocês interessados no Japão ou a querer estudar e trabalhar no Japão é perceber esta escala, perceber que existem diferenças na forma de persuadir e usar estratégias adequadas à outra pessoa leva a ter maior sucesso. Perceber também como nos afeta pessoalmente estas diferenças e focar nas soluções, ou seja, em vez de julgar e pensar eles estão a fazer-me passar por parvo, porque não explicam as coisas, perceber que existem outras formas de argumentar e que se nos falta confiança, deixar para o fim estas questões dos resultados e dos métodos e pedir mais detalhes posteriormente. Por exemplo, eu compreendo a aplicabilidade, mas ficaria muito mais seguro se eu pudesse analisar o método usado. Será que me poderia enviar os detalhes posteriormente? No caso da cultura japonesa, perder menos tempo em explicações detalhadas de análises e métodos e resultados e oferecer logo a aplicabilidade primeiro, para que não fiquem entendiados ou não ficarem confusos. Mais uma vez, nós relembramos, não há certo nem errado, não há uma maneira boa ou má. Nós temos preferências e sentimos mais confortáveis com determinado tipo de argumentação porque foi assim que nós fomos ensinados. E aprender sobre estas diferenças pode nos ajudar a ter maior sucesso noutro país. Outro tema que vale a pena ser abordado e que também está relacionado com o tema da persuasão é a confiança. A maneira como desenvolvemos a confiança também varia culturalmente, ou seja, o modo como gerimos o tempo, a energia e o esforço para desenvolver uma relação mais íntima e que gere confiança varia de cultura para cultura. Existem novamente dois extremos, em inglês mind versus heart, podemos traduzir como razão versus coração, ou seja, se confiamos mais pelas competências ou mais pela amizade, ou seja, mais task-based ou mais relationship-based, ou seja, uma relação mais cognitiva ou mais pela parte afetiva. Se desenvolvemos a confiança através da razão, significa que damos importância às competências da pessoa, às suas capacidades, às suas skills. Ou seja, trabalhamos juntos, esta pessoa mostra competência, consistência e então eu confio nela. Por outro lado, se desenvolvemos a relação mais pelo coração, damos importância à empatia, à simpatia, à amizade construída, ou seja, rimos juntos, relaxamos juntos, desenvolvemos apatia e afeição e então eu confio nesta pessoa. E claro que pode haver um misto destes dois polos. Portugal e ainda mais o Japão são o que se chama relationship based. Temos confiança quando desenvolvemos a parte relacional. As relações são construídas de forma mais morosa porque pretendemos desenvolver uma conexão emocional que é fundamental para ser credível e de confiança. Podemos deixar aqui também algumas dicas, que é investir tempo extra em construir as relações sociais. Ou seja, não é perder tempo ir a almoços de trabalho, jantares de trabalho, karaokes ou spas. É um ganho investir nestes tempos. Uma particularidade que eu acho importante referir, que é, em jantares de trabalho em Portugal existe alguma preocupação em não beber demasiado, para não fazer figuras parvas e não sermos gozados no dia seguinte. E então temos alguma tendência em manter a formalidade. No Japão não acontece bem assim. Aliás, no geral, durante o dia o Japão até parece ser muito mais task-based, ou seja, dar-se mais importância às competências das pessoas. Mas a verdade é que é à noite, depois do trabalho, que se desenvolvem as relações que são essenciais para o sucesso profissional.
Como já foi falado, a cultura japonesa prima pela harmonia e evitamento do confronto. Então, beber socialmente é uma das formas das pessoas baixarem a guarda e expressarem a sua verdadeira opinião e mostrarem os verdadeiros sentimentos. É nesta ocasião que se reorganizam os conflitos, as discussões e ficam lá. Não são trazidas para o dia seguinte. Assim, este hábito muito conhecido como Nomikai é extremamente importante para o sucesso profissional para se desenvolverem relações de confiança. Ou seja, tu bebeste comigo, baixaste a guarda, mostraste-me quem realmente és, foste sincero, então eu posso confiar em ti. Então os portugueses que vão para o Japão devem ter atenção a estas diferenças e podem até baixar mais a guarda nestas questões sociais e investir tempo a construir estas relações tem enormes ganhos. Eu espero que isto tenha ajudado e enviem-nos as vossas questões. Eu espero que este vídeo vos ajude a entender um bocadinho mais da complexidade das relações interculturais, em particular de noções tão fundamentais como a persuasão, de que argumentar logicamente não é igual para todas as culturas, de que seguir regras e manuais não é igual para todas as culturas e, sobretudo, de que ninguém está totalmente certo ou totalmente errado nestas questões. A questão é mesmo aprender. Aprender, instruir-se, educar-se, saber mais, saber como é que funciona. Eu e a Marta vamos estar aqui nos próximos vídeos também a esclarecer as vossas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários. E eu espero que vocês continuem a seguir esta nossa série. Vão aparecer cartões aqui em cima, vão aparecer vídeos no fim, para vocês continuarem a acompanhar esta série e a falarem connosco e a terem uma muito melhor experiência na vossa adaptação ao Japão e à sociedade japonesa.